Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, amados irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, os simpatizantes também que assistem, né, os nossos programas. Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Libertação. Nosso querido e estimado Espírito André Luiz, nos transmitindo tantas lições através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 2, né? Que foi muito interessante o que o Gúbio, né, nos passou nesse capítulo. Tem o título A Palestra do Instrutor, né? Que ele veio elucidando mais ainda, né, a preleção do nosso ministro. Então nós lemos a primeira parte, que foi muito interessante, falando sobre a construção a nossa construção espiritual, né? Tanto como aqui encarnado como desencarnado, né? Então nós vamos dar prosseguimento. Ele disse assim, encerrando aquela conversinha, né? Impôs ligeira pausa às elucidações e em seguida prosseguiu noutro rumo. Semelhante realidade obriga-nos a meditar na extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência nos séculos. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro das finalidades a que se destinam, que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da próxima sublimação? Não podemos olvidar desse modo o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos estenderam compassivas mãos. O argumento era demasiado edificante para que interferíssemos com indagações novas. O orientador percebeu a oportunidade do esclarecimento e continuou. Os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Assim, toda a matéria em si mesma, passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação conhecida na crosta planetária. E além dele, em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Para quem anestesiou as faculdades no prazer fugidio, a separação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. E considerando que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações do corpo físico, coce as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos ciclos bem mais baixos que encerram toda a felicidade do mundo. A colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante, conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos, cultivadores da satisfação egoística a qualquer preço, loucos perigosos por voluntários dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação. Constitui hordas terríveis que, a bem dizer, vigiam a saída das esferas inferiores em todas as direções. Porque Deus permite semelhante irregularidade? Inquiriu Eloy, sob visível consternação. Não bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia?
Gúbio, prestativo, não se fez de esperado na resposta. Sorrindo, Franco aduziu com interesse. Não será o mesmo que perguntar um motivo pela qual o senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará o fundo do abismo que preferiu? Além disso, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra, usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Que lindo esse parágrafo, né? E o nosso Pai amado tem uma paciência com a gente, né? Ele não interfere realmente. Que ele poderia interferir. Mas e aí? Aonde estaria o nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio dessas entidades que buscam tanto sofrimento para se recompor, né? Então é a caminhada de cada um, né? Nós temos que observar a nossa sempre, né? Vamos continuar. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalísticas. São forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Encarcera-se-lhes, então, a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações, no círculo novo de matéria diferente a que foram arrebatadas. E após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade da aventura em fictícios prazeres. Formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva provisória à força de sugar as energias da residência dos irmãos encarnados. Qual se fosse extensa colônia de criminosos, vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Se o perseguidor, invisível aos olhos terrestres, erige agrupamentos para culto sistemático, a revolta e o egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas, de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruidosa aliança, um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável. Atritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida, obsediando-se mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles, atravessam séculos assim jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extrema perturbação para si mesmo, já que a herança celeste se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Há milhões de almas humanas
que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Olha, vejam só, 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, como acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigados no solo. Recapitulo individual e coletivamente lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiros, afastados deliberadamente do santuário de si mesmo no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, num impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destrói então o que construíram laboriosamente e modificam o processo de vida exterior, transferindo-se de civilização. Vejam bem, há mais de 10.000 anos vem nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, né? Reencarnando, desencarnando, e não há o progresso. Sempre na mesma faixa, buscando, né, tudo isso aqui que ele colocou com tanta propriedade, né? Vejam só, meus irmãos. E se a gente for estudar a trajetória da humanidade, a gente vai perceber bem isso aí, né? Quanto sangue derramado, né? Há milênios. Vamos prosseguir. O instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguimos a palavra, acentuou depois de leve pausa. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam o ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo e aos milhões sob o patrocínio dele. Operam no amor, na renúncia, avançando dificilmente, embora humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. É verdade, né? Quantos vieram, né? Quantos as falanges crísticas que vêm, né, meus amados? Reencarnam para dar o recado para nós, né? Trazendo essas bênçãos, como diz aqui, né? A exposição não podia ser mais clara. Eloy, contudo, observou assombrado. Quem diria na Terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim estranha e ameaçadora? Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas, mas a criatura prosseguirá na tarefa do autodescobrimento. A força mental na luta comum permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha, e sabemos que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha a tomar. Se milhões de raios luminosos formam um rastro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem o inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afim conosco. Onde estivermos, não será tudo isso perfeitamente inteligível? É por essa razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu benévolo e interrogou.
Qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana enraizada nos interesses mais fortes da Terra não detém outro símbolo. Calando-nos atendidos em nossa fome de elucidações, colhéramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Prosseguíamos agora em silêncio, estáticos, ante a beleza imponente da noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos sem palavras na folhagem leve e grupos de amigos que nos defrontavam de estante a estante mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava no arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para serviço próximo, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos, que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. Que lindo! E aqui encerramos o 2º capítulo. Maravilhosos ensinamentos, maravilhosos, né? Que nos traz assim, nos acorda, né? Por onde estamos caminhando, o porquê que estamos caminhando dessa maneira, né? E às vezes com as dificuldades que nós mesmos construímos, né? O nosso egoísmo, com estar muito agarrado às coisas materiais, às coisas físicas, né? As nossas paixões, né? O que fazem também com o nosso organismo. E essas entidades que ainda estão nas trevas, vamos dizer assim, elas conhecem, porque elas sabem com quem vão se afinizar. Por isso, nós precisamos trabalhar muito essa transformação interior, meus amigos, a transformação íntima, que essa doutrina maravilhosa nos encaminha. É olhar para dentro de nós e ver como é que está essa nossa construção e tratar, né, de galgar esses degraus da evolução com mais firmeza, com mais amor ao próximo, com mais amor a nós mesmos, né, seguindo as lições do nosso Mestre Jesus. E assim encerramos a tarefa de hoje. Agradeço muito, né, todo esse trabalho, né, e que possamos continuar ligados no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, no nosso site, e sempre ligados, né, nos trabalhos, também, né, multiplicando esses trabalhos, né? Divulgando, para que isso possa agregar mais espíritas na nossa caminhada. E que Deus e Jesus continuem nos amparando muito, hoje e sempre. Que assim seja. Até a próxima, meus amados. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.